A paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite. Eu tenho um recado de Deus para você. Escute com muita atenção. Jesus faz uma proposta aos seus discípulos, lá em Marcos, capítulo 4, verso 35 em diante. Passemos para outra margem. Jesus convida os seus discípulos para que eles possam atravessar o outro lado da margem. E na verdade, Jesus, como é onipotente, onipresente, onisciente, ele sabia de tudo antes de acontecer, faz parte da sua divindade. E nós entendemos que Jesus já tinha um desafio a propor aos seus discípulos. Pois bem, nada acontece por acaso, na verdade. Tudo Deus faz com um propósito, com uma finalidade. O céu não faz nada por acaso. Esses mesmos discípulos entraram no barco e foram, sem saber o que iria acontecer, porque a proposta de Deus, a proposta de Cristo é: vinde a mim, venha comigo. A proposta de Jesus era levá-los a outra margem. Todavia, Jesus não fala o que iria ocorrer do outro lado. Dessa forma, Deus nos chama. Ele revela as promessas, ele revela o nosso destino. Todavia, não revela o processo que está permeado no caminho até esse destino, até essa promessa. Todavia, o Senhor tenta nos preparar de todas as formas para alcançarmos essas promessas. E no dia que alcançarmos, elas vão se esvaziar ou se esvair das nossas mãos. Jesus então propõe que eles vão até a outra margem. E os discípulos entraram no barco a navegar para a outra margem. Todavia aconteceu que uma tempestade muito grande acometeu aquela embarcação. A tempestade era grande a ponto de varrer aquele pequeno barco com muitas águas. Eles estavam com pavor, estavam com medo, estavam temerosos. Só que olha o que é interessante. Jesus estava dormindo. Eu nunca vi um sono como esse. Um sono tão pesado a ponto de uma tempestade não lhe fazer nada, não lhe afetar, não lhe incomodar. Só Jesus para dormir no meio de uma tempestade como essa. Todavia, se pensarmos pela ótica humana e natural, isso vai passar sem nenhum efeito. Quando eu encontro e olho pelos olhos espirituais, eu entendo que Jesus estava esperando uma reação. O que Jesus provocou foi algo que mexesse com os discípulos e lhe resultasse em uma reação esperada do próprio Cristo. Jesus os colocou em prova. Jesus os colocou em meio a uma tempestade. Quantas tempestades Deus nos tem colocado, irmãos? E Ele tem esperado uma certa reação da nossa parte. Escute, Jesus está dormindo. A tempestade não incomoda. O medo dos discípulos não incomoda. O tremor dos discípulos não incomoda. Porque, na verdade, a provação que nos acomete, que nos traz dor e sofrimento, não o faz Deus se mover do seu trono ao nosso favor. Não é isso que move o trono de Deus. A tempestade pode estar tremenda, pode estar varrendo o barco indo a pique, mas Deus não vai fazer nada porque a tempestade está dessa forma. Deus só vai se mover ao nosso favor quando fizermos o que os discípulos aqui fizeram. Eles viram que não tinha como contornar a tempestade, então incomodaram e acordaram o mestre. Clamaram, oraram, melhor dizendo. Incomodaram o mestre, clamaram a ele. Jesus se levantou, repreendeu os ventos e o mar, que logo lhe obedeceu e fez grande bonança. Olha só, isso nos revela algo muito interessante. Deus quer nos levar a uma outra margem para nos ensinar uma coisa. As tempestades da vida,
As dores que sofremos por causa delas não movem o trono de Deus. Mas o que move o trono de Deus ao nosso favor é quando nós, em meio a essas tempestades, estas guerras, clamamos a Ele. Então faça isso nessa noite. Pare de reclamar, pare de se maldizer, pare de murmurar, pare de dizer que tudo não dá certo na sua vida. Pare de reclamar que tudo acontece de errado com você e comece a clamar a Ele. Parece que para você Ele está insensível à sua situação, mas na verdade Ele não se move por situações, Ele se move por quem clama. Você vai ver que Deus lá, quando se revela a Moisés, Deus vai dizer: eu ouvi o clamor do meu povo, que está passando por grande provação. O povo estava sofrendo na mão de Faraó, mas Deus só se moveu quando Ele ouviu o clamor do seu povo. Clame a Ele, meu irmão. Pare de reclamar e você vai ver que grande será a resposta de Deus ao seu